Paz e graça. Eu sou o presbítero Valnei Patrocínio, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Águios, ligado à Conadeb, que é conhecido como Madureira, situado em Rio Marinho, Cariacica, Espírito Santo. E eu quero compartilhar mais uma vez uma meditação na Palavra do Senhor com quem estiver disponível a ouvir. Eu quero desde já alertar ou fazer um pedido, Primeiro eu quero fazer um pedido, que você possa fazer assinatura, se inscrever. Vai naquela parte vermelhinha que está inscreva-se e clica lá, você vai se inscrever. O like eu não fico tão assim a fim de que você o faça, porque isso pode pesar muito no seu celular. Eu não tenho tanta certeza assim não. Porque quando eu dou like em alguma coisa, sempre fica na memória do meu celular, eu não acho isso legal. Estou a fim de atrapalhar o celular de ninguém. Mas já a sua inscrição para mim vai ser muito importante. E a sua visualização. Se você quiser me responder, fazer comentário, também será bem-vindo, mas eu te peço, por favor, não se deixe levar pelo título. Ouça primeiro o que está sendo dito, depois se pronuncie a respeito. A advertência que eu ia fazer é sobre que eu não tenho estúdio, a gravação é precária, eu tenho um celular precário, e pode passar o carro do ovo, o carro da galinha, o vizinho acordar apaixonado, ouvindo o Amado Batista, e de repente a gente faz uma meditação na Palavra de Deus com fundo musical do Amado Batista. É lindo demais. Mas nada mais, correndo tudo bem, a gente vai conseguir fazer uma boa explicação. Glória a Jesus. Eu queria fazer aqui uma leitura sobre a infância de Jesus, porque eu quero fazer uma crítica, é apenas uma crítica, tá? Alguns livros apócrifos foram lançados há muitos anos, e sempre essas coisas ganham força anos depois. As pessoas gostam de polêmica, as pessoas às vezes estão inconformadas com tudo que está acontecendo, está tudo tão tranquilo que eu preciso de um problema novo. E aí as pessoas estão atrás de problemas novos. Queria ler aqui em Lucas capítulo 2, quando Simeão e Ana são duas pessoas a quem Jesus é apresentado. Simeão, no caso, é o sacerdote do momento. Ana, a profetisa. Está aqui no capítulo 2, do versículo 25. Eu não vou ler tudo, vou ler só os versículos que eu marquei aqui para ficar mais fácil. 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo Senhor. Mas eu não vou mentir para vocês não, daqui eu tenho uma mensagem, esse papo que Deus ficou 400 anos sem falar com Israel. Em cima disso aqui tem uma mensagem, mas não é o assunto de hoje. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços, levou e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a sua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel.
E José se maravilhou, e José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os seus pensamentos em muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde sua virgindade. E era viúva de quase 80 anos, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns, orações, noite e dia. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele e todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Só aqui a gente podia falar umas coisas que não é o assunto. Vou falar sobre... Algum dia eu falo dos 400 anos de silêncio, segundo a teologia. Mas eu vou falar aqui de outra coisa. Sobre essas narrações, né, que são feitas sobre Jesus, da sua inconsequência, de que ele não tinha noção de quem ele era. Misericórdia, Pai. Mas tudo bem, vamos ler sobre Jesus aqui. Agora o versículo 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e maravilhavam. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Qual é o objetivo da minha leitura? E qual é o objetivo? São livros que se lançaram sobre Jesus. Eu vou ler só um trechinho aqui. Eu devia ter anotado o nome de um livro apócrifo que fala do assunto para poder dar direção a alguém para poder fazer uma pesquisa melhor. Mas uma das coisas que escreveram sobre Jesus quando ele era criança, escreveram assim: aos 5 anos, Jesus brincava no leito do riacho, fez uma massa mole com barro e formou uma dúzia de passarinhos, e os passarinhos foram embora. Tem um monte de lenda desse tipo, coisas que as pessoas criaram, né? E eles atribuem a Jesus, que Jesus furava os olhos dos pássaros, depois fazia eles enxergar de novo, ele matava os passarinhos, os animais, e fazia-os ressuscitar novamente, porque ele não tinha controle sobre o que ele haveria de fazer. Cara, eu vou de cara bater de frente com isso. Isso é a coisa mais idiota, mais ridícula que possa ter sido inventada. Existem 2 personagens bíblicos que eu até acreditaria que se fosse com eles. Um é Sansão, o outro é João Batista. Por quê? Sansão, antes do seu nascimento, foi profetizado que ele nasceria, que ele seria nazireu de Deus e que ele libertaria Israel e ele seria o juiz de Israel. E ao longo da vida de Sansão, ele se demonstrou ser uma pessoa insegura, incapaz, uma pessoa que não levava a sério a vocação e o talento que tinha,
Tanto é que, da forma mais absurda que poderia acontecer, ele caiu na mão dos inimigos. E o homem que metia terror nos inimigos, pelas mãos de Dalila, foi feito escravo dos filisteus. Mas você faz o histórico dele, você vê que ele sempre foi um cara descontrolado. Eu imagino sim, na vida de Salomão, de Sansão, a mãe tentando explicar desde quando ele era criança, que ele era nazireu, que ele era especial, não sei o que, blá blá blá. Eu consigo imaginar essa cena. Eu também consigo imaginar essa cena na vida de João Batista. João Batista também nasceu profetizado. Só que João Batista era um cara muito mais sério que Sansão. João Batista não era um cara que ficava fazendo besteira, não, dando dor de cabeça para pai, para mãe. Ele era um cara mais centralizado, e ele, durante todo o ministério dele, nem antes, você não vê fraqueza de caráter na vida de João Batista. O único momento que a gente vê nele de fragilidade é depois que ele é preso, que ele tem dúvida se realmente o Cristo, Jesus, era o enviado de Deus. Ele manda seus discípulos fazerem essa indagação. Mas ali já era um momento de fragilidade, era perfeitamente compreensível aquilo. Não no caso de Sansão. Sansão sempre foi fanfarrão. Mas são esses dois personagens que eu consigo ver a possibilidade de alguma coisa. Mas no caso de Jesus, não. Eu não consigo ver Jesus assim, indeciso. Ai, quem sou eu? Aí Maria vem para Jesus e fala: não, você é o Escolhido de Deus. Você nasceu para salvar o mundo. É mesmo, mamãe? Ah, que coisa linda. Mamãe, me ajuda. Cara, você tem que ser muito ridículo para você crer numa coisa dessa. Jesus era Deus. Jesus era o Deus encarnado. Cadê aqui Filipenses? Filipenses aqui, Paulo é tenso, cara. Paulo ele está dando um conselho aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, do versículo 1, ele vai dando uma lição. E essa lição que ele dá neles, ele dá até o versículo 4. Do verso 5 em diante, esse cara dá uma viajada legal. Aí ele já mostra como exemplo Jesus para nós. E ele, cara, ele vai na profundidade das profundidades. Olha, escuta o que está escrito aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu vou ler só até aqui mesmo. Jesus, quando ele encarnou, ele sabia por que ele estava sendo encarnado. Quando Jesus era um bebezinho, tem aquelas narrativas das fugas de Maria, de José, para proteger a vida do menino. Mas porque ele era um bebê, não é porque ele não tinha consciência. Por incrível que você possa, talvez a sua mente você nunca parou para analisar isso, mas Jesus ainda bebê já sabia o que ele ia fazer. Era um Deus no corpo de uma criancinha. Um Deus consciente que tinha se encarnado para sofrer. Ele não encarnou para poder ver como os homens eram, para fazer amizade com os homens, para provar direitinho a comidinha da terra. Não, ele encarnou para sofrer, ele encarnou-se para morrer em nosso lugar.
O objetivo da encarnação de Cristo foi morrer em nosso lugar para nos dar direito à vida eterna. E quando criança ele já sabia disso. Só que quando criança ele não conseguia se proteger, ele precisava dos pais dele para proteger ele. Então Jesus não teve essa crise que alguns livros apócrifos querem transmitir. A crise de alguém, de um super alguém, né? Vamos colocar assim, que é assim que ele é tratado, que, como o super-homem, precisou do pai e a mãe ensinar o que ele... No Jesus tinha toda a sabedoria. Ele, quando criança, ali no Evangelho de Lucas, quando ele é consagrado no capítulo 2, entre os versículos 25 ao versículo 38, naquela consagração dele, o sacerdote deixa claro como seria a vida dele. E ele seria levantado exatamente com aquela finalidade e propósito, para provocar um grande escândalo. Para que o pensamento dos homens seja manifestos. Ele seria ferido. O ferido, ele não... Aqui ninguém colocou... Não sei se foi para chocar a mãe, mas seria ferido mortalmente para revelar a mente do ser humano. Tem pensamentos vãos e converter esses pensamentos ao dele. E ainda nesse capítulo 2 do Evangelho de Lucas, Jesus aqui, ele é perdido pelos pais durante a ida a Jerusalém. E eles, na volta, procurando pelo menino, o encontram no templo, dando uma aula para os doutores. Os doutores ficaram impressionados com a inteligência daquele menino. Aqui ele deve ter cerca de 12 anos. E eles ficaram, não tem como esse cara saber de tudo isso. Quem é ele? Esse cara é um galileu, ele não tem estudo. E a inteligência, a superioridade inteligente dele era infinitamente maior do que aqueles doutores. Eles ficaram assim, de queixo caído diante daquilo. Sabe por quê? Porque Jesus não é um cara que a mamãezinha estava pegando na mãozinha dele. Não, ele era Deus. Ele estava diante de um Deus menino. O corpo era de um menino, mas a mente era de um Deus eterno. Era uma mente eterna. Não é uma mente igual a minha sua, que quando a gente nasce, ela nasce com a gente, vai se desenvolvendo, nós vamos dependendo de exemplos, de estudos, de ensinos. Não. Ele já sabia de tudo, desde o princípio até o fim. E mesmo como menino, ele já sabia de todas as coisas, cara. Jesus não tinha essa obsessão de ter que ficar furando o olhinho de passarinho para curar, para ver se ele realmente tinha esse poder, não. Jesus tinha plena consciência, tanto é que ele passa... Esse é o único episódio que narra sobre a sua infância. Ele passa a infância todinha no anonimato, se manifestando aos 30 anos de idade, como todo bom sacerdote, começa a falar a partir dos 30 anos de idade. E assim ele vai se revelar ali à nação de Israel. Todo o seu potencial que ele tinha desde quando ele nasceu. Desde quando ele nasceu, quando ainda grávidas, mamães, a Maria, mãe de Jesus e a Isabel, chegaram-se perto da outra, dentro do ventre, João Batista sentiu a presença de Jesus e ele se alegrou. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Rapaz, ele tinha noção do poder que ele tinha ainda no ventre da mãe. Ele não foi como Jeremias, que Deus falou com ele: eu te escolhi do ventre da tua mãe para tu seres profeta e te santificar. Não, eu não. Eu não sei falar porque eu sou uma criança. O homem que estava prestes a fazer 30 anos de idade quer dizer que era uma criança. Ele quer dizer isso dentro da tradição de que ele, como estudante de sacerdote, não poderia se manifestar antes dos 30 anos de idade. Não. Aquilo ali, Jesus não fez aquilo.
Jesus tinha plena consciência, não tinha dúvida de nada. Ele não precisava fazer bonequinho de barro e soprar como foi soprado no Éden lá, quando fez o homem e a mulher. Pô, para com isso. Essa heresia que um dia foi combatida, foi vencida, mas que agora, com todas essas regras que nós temos, das quais elas caíram por terra, e aí estão vindo as coisas mais esdrúxulas e absurdas. E se a gente não tiver a Bíblia, o cânon sagrado, que muita gente diz que não é nada, e não é qualquer um não, tem muito pregador que fala que isso não é nada. Os 66 livros, eu disse, não é só esses não, tem outros. Eu creio que tem muita coisa interessante em outros, mas esses 66 aqui, há uma harmonia muito grande neles. E não é bom deixá-los de lado, porque nos ajudam numa hora como essa a combater certas heresias que estão vindo. Então Jesus tinha plena consciência da sua missão, plena consciência do que ele ia fazer. Desde bebezinho no ventre da sua mãe, ele nasceu, ele sabia para o que ele tinha nascido. Ele cresceu com esse propósito, esperando esse grande momento. E não era um momento de alegria, não, era um grande momento de tristeza, de ser traído pelo seu amigo, de ser chicoteado, acusado falsamente, torturado por horas e horas, num inquérito que parecia que não teria fim, ser escolhido, ver o povo, no caso, escolher soltar um bandido e prendê-lo, a ele que fez tantas justiças às vidas deles, e crucificá-lo, o ignorando como todos os demais, para que se cumprisse as vozes do profeta e a voz de Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus e foi em busca dos seus discípulos que o haviam abandonado, reafirmando a fé deles, dissipando todas as dúvidas, para que eles dessem sequência ao chamado que a eles veio. Então, eu só fecho com isso, que Jesus não era uma pessoa inconstante, como foi Sansão, como foi talvez no princípio, receoso e duvidoso de Jeremias, nem com um final conturbado como foi o final da história de João Batista, mas ele do início ao fim tinha plena consciência. Ele não precisou fazer testes para saber o poder que tinha, ele sabia quem ele era. Ele é o nosso Salvador e a Ele seja dada a honra e glória. E eu quero orar por você, para que as heresias que não são novas, não são passadas, que estão ressurgindo, não venham desvirtuar a sua mente. Jesus não é como um personagem da Marvel, cheio de dúvidas, até descobrir o que é capaz de fazer, não. Quando ele se encarnou, ele resolveu se despir da sua glória. Ele decidiu se despir da sua glória e de se revestir de um corpo mortal para assumir o nosso lugar, para que nós estivéssemos no lugar dele após a sua ressurreição. E desde a aceitação nós já nos assentamos em regiões celestiais. Sei que você não tem muita noção disso, mas já. Só aguardando a grande redenção que há de vir quando as trombetas tocarem. Os nossos corpos mortais forem transformados num corpo incorruptível. Os mortos ressuscitando primeiro e os que estiverem vivos sendo transformados. E aí será uma glória eterna. Que Deus te abençoe e te dê essa fé e essa força para não desistir no meio do caminho. Que a religião não tenha a força necessária para apagar a sua fé, para fazer você se sentir mais culpado do que você já é. Que a religião não consiga de forma alguma te dominar, te escravizar, cara.
mas que você seja livre em Cristo. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por esse momento que meditamos na Sua palavra, na vida do Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada vida que teve a paciência. Não é um tema polêmico, não é um tema que prende ninguém, mas é algo que pode edificar qualquer pessoa que parar para ouvir. E aquele que parou para ouvir seja edificado da Sua presença, seja consolado, seja exortado, que haja um crescimento, um desenvolvimento espiritual na sua vida e essa pessoa possa chegar à maturidade cristã de forma que nenhum vento de doutrina, nenhum vento contrário de doutrina venha abalá-lo diante da convicção existente no seu coração. Essa é a nossa oração e fé em nome de Jesus. Amém.